O relato de hoje foi me enviado pelo escrito Getúlio. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 2016, no interior de Pernambuco. Eu morava em um sítio junto com minha esposa e meu filho, que na época estava com 2 meses de idade. No sítio vizinho ao nosso, mudou-se um caseiro que era um senhor solitário e que parecia ser um homem muito bonzinho, super prestativo, foi logo fazendo amizade comigo. O nome dele era Olímpio. Seu Olímpio nos ajudava em nosso sítio e era bondade em pessoa. Bom até demais para ser verdade, GRP. Eu me afeiçoei a ele rapidamente, mas minha esposa, que se chama Débora, não ia muito com a cara do seu Olímpio, não. Ela achava que ele era bondoso demais e muito estranho. Mas eu achava que era exagero dela, implicância só porque o homem tinha uma queixada caída e era um tanto esquisito na aparência. Meu filho mamava muito leite materno e gostava muito de dormir. Era uma bênção. Um certo dia, seu Olímpio chegou em minha casa com umas frutas. Disse que estava perdendo as frutas no pé e decidiu dividir conosco. Eu agradeci a ele e nisso meu filho começou a chorar. Então seu Olímpio me disse: "Você tem um bebê?" Eu disse a ele: "Sim, tenho sim, seu Olímpio. Ele tem 2 meses. É um garoto saudável, comilão e dorminhoco." Então o seu Olímpio me disse: "Que beleza! Meus parabéns! Eu não tive a oportunidade de ter filhos e me casar. Vivo sozinho e viver sozinho é uma sina triste, viu, seu Getúlio?" Mas eu já me acostumei. Eu me compadeci das palavras do seu Olímpio, GRP, e disse a ele: "Não fique triste não, seu Olímpio. Quem sabe um dia o senhor ainda não arruma alguém, casa e até tenha filhos." Seu Olímpio sorriu e disse para mim: "Quem sabe, né, seu Getúlio? Mas me diga, o senhor se importaria de me apresentar seu filho? Eu queria muito ver o seu bebê. Como não tenho filhos, adoro crianças." Então eu disse ao seu Olímpio, GRP, que seria um prazer imenso apresentar meu filho a ele, mas ficaria para um outro dia, pois naquele momento, com certeza, o meu bebê estava mamando leite materno e minha esposa não aceitava que ninguém além de mim visse ela amamentando. Seu Olímpio disse que entendia perfeitamente e que iria ver o meu filho outro dia. Demorou um pouco ali, conversando comigo, depois foi embora. No dia seguinte, GRP, eu fui à cidade próxima pegar ração para as minhas criações e minha esposa ficou no sítio com o nosso filho. Segundo minha esposa me contou, ela deixou o bebê no berço dormindo. Minha esposa tinha deixado a janela fechada, com as persianas abertas, para que pudesse entrar um ar no quarto para o nosso bebê. Segundo minha esposa, ela se preparou para tomar um banho, já tinha fechado toda a casa, e quando ela entrou no banheiro da nossa casa, que ficava ao lado do nosso quarto, ela ouviu uma voz baixa sussurrando. Então ela pegou o banquinho que ficava no banheiro, subiu nele para ver quem poderia estar ali do lado de fora. Como a minha esposa é baixinha, GRP, ela não conseguiu avistar a pessoa que estava ali do lado de fora, mas ela pôde ouvir uma voz masculina que dizia: esse pitoco não é batizado. Vai dar um caldo saboroso. Oi, bebê. Oi, acorda. Eu vou comer você todinho e chupar todos os seus ossinhos." Quando a minha esposa ouviu aquilo, GRP, saiu correndo feito louca para o quarto onde estava o nosso bebê e viu que tinha alguém na janela. Então ela disse, assustada: "Quem está aí?" E a voz masculina falou para minha esposa: "Sou eu, dona Débora, o seu Olímpio. Eu bati na porta da frente, já que vi tudo fechado, mas ninguém me respondeu. Então eu vi as persianas abertas e decidi chamar alguém por aqui. Atrapalhei a senhora? Por acaso a senhora estava dormindo?"
Minha esposa, extremamente nervosa, GRP, disse ao seu Olímpio: Não, imagina, eu só me assustei ao ver que tinha alguém na janela. Eu não ouvi o senhor me chamando. Em que posso ajudá-lo? Então o seu Olímpio disse à minha esposa: Eu queria prosear com seu marido, ele está? Minha esposa Débora falou para o seu Olímpio que eu tinha ido à cidade pela manhã e que com certeza já estava chegando, e que era para o seu Olímpio voltar mais tarde. Antes de ir embora, seu Olímpio ainda disse à minha esposa: E seu bebê, dona Débora, está bem? Seu Getúlio falou que ele é bem comilão e adora dormir. Deve estar bem gordinho, né? Minha esposa quase morreu infartada com a pergunta do seu Olímpio, GRP, e disse a ele: Meu filho está muito bem, senhor Olímpio. Obrigado por perguntar. E o senhor me desculpe, mas estou ocupada. Mais tarde o senhor volta e conversa com o meu marido. E dizendo isso, minha esposa fechou as persianas, GRP, e seu Olímpio foi embora. Quando eu cheguei em casa, 1 hora depois do fato ocorrido, encontrei minha esposa em pânico e ela me contou tudo o que acontecera. E na hora eu fiquei balançado. Perguntei à minha esposa Débora se ela tinha ouvido direito. Talvez não fora bem assim que tudo ocorrera. Afinal, seu Olímpio era um homem muito bom. Para que ele iria querer comer nosso filho? Isso não tinha cabimento? E aí foi aquele quebra-pau. Eu tentava acalmar minha esposa e ela dizendo que o seu Olímpio era algum tipo de bruxo maligno que queria comer o nosso filho. E após os ânimos se acalmarem, o seu Olímpio apareceu no meu sítio por volta de 7 horas da noite, GRP. E perguntou se eu não tinha uma arma de fogo em casa para emprestar para ele. Eu perguntei ao seu Olímpio por que ele precisava de uma arma. Então ele me disse que tinha um animal que estava matando os seus animais durante a madrugada e que ele queria dar cabo do bicho, mas precisava de uma arma emprestada, já que ele não tinha nenhuma. Então eu disse ao seu Olímpio que eu não tinha arma de fogo e que se eu tivesse uma arma minha, emprestaria a ele com gosto. Na verdade, GRP, até tínhamos uma arma de fogo em casa, mas era do meu falecido sogro e claro que estava fora de cogitação pedir para minha esposa Débora emprestar a arma para o seu Olímpio. Nunca na vida que ela emprestaria a arma do pai dela para alguém, ainda mais para o seu Olímpio, né? Seu Olímpio me agradeceu e disse que tinha ido no meu sítio mais cedo justamente para me perguntar se eu não tinha uma arma de fogo para emprestar para ele. Depois de conversarmos um pouco, seu Olímpio foi embora. Eu entrei para dentro de casa, comentei com minha esposa, que me perguntou o que tanto o seu Olímpio queria falar comigo. Assim que contei à minha esposa tudo que o seu Olímpio conversara comigo lá fora, minha esposa soltou daquela conversa estranha demais. Mas como já tínhamos discutido, não queríamos discutir novamente, então logo mudamos de assunto. Depois de jantarmos, fomos dormir, e quando foi por volta de 2 horas da manhã, escutei um barulho na janela do meu quarto, GRP. Era como se algo estivesse tentando abrir a janela. Acordamos assustados. Pedi para minha esposa ficar em silêncio e ela logo foi levantando na ponta dos pés, pegando o nosso filho do berço e colocando ele com ela na cama debaixo do edredom. Estava uma madrugada fria naquela noite. Eu levei a mão na boca e fiz sinal para que minha esposa não fizesse barulho. Me aproximei da janela, mas estava tudo escuro, como se algo grande estivesse tampando minha visão. Eu percebi que era algum animal grande, mas realmente eu não sabia o que era. Então minha esposa fez um sinal me chamando e disse ao meu ouvido: Vai no vitrô do banheiro, sobe no banquinho. Como você é alto, você vai conseguir ver que bicho é esse que está fungando aí na janela, Getúlio. Ouvindo a ideia da minha esposa, eu fui para o banheiro, coloquei o banquinho próximo ao vitrô e consegui avistar o que era aquele ser que estava ali do lado de fora, GRP. E o ser era com certeza de outro mundo. Aquilo era grande, tinha uns 2 metros de altura, todo negro, muito peludo, com olhos vermelhos, fungava e lambia a janela do meu quarto como se estivesse cheirando algo delicioso,
para o jantar. Os dentes daquele ser não cabiam na boca, as orelhas eram pontiagudas e aquilo era uma mistura de ser humano com cão. Eu nunca tinha visto em toda a minha vida nada como aquilo antes. Desci do banquinho afoito, corri para o meu quarto, peguei a arma que era do meu falecido sogro e a munição. Minha esposa dizia para mim: "O que foi, Getúlio? Que bicho é esse?" E eu, GRP, mal conseguia falar direito. Falei para minha esposa: "Pega o bebê, enrola ele no edredom e vem comigo." Enquanto minha esposa nervosa enrolava o bebê no edredom, aquilo se afastou da janela e correu para a frente da casa. Minha esposa dizia: "Me diga, Getúlio, pelo amor de Deus, que bicho é esse?" Foi aí que eu, vendo a insistência e nervosismo de minha esposa, disse a ela: "Eu sei que vai parecer loucura, Débora, mas o que eu vi do lado de fora era um lobisomem." Mal disse a palavra lobisomem, escutamos que algo subiu no telhado e começou a andar em cima das telhas. Escutamos como aquilo parou em cima das telhas do nosso quarto, começou a arrancar as telhas. Minha esposa chorava copiosamente e eu disse a ela: "Vamos, Débora, rápido para o banheiro." O banheiro era a única parte da casa que tinha laje GRP e para mim ali estaríamos protegidos. Conforme corremos para o banheiro, aquilo começou a correr em cima do telhado atrás da gente, em direção ao banheiro. Nos trancamos lá e o nosso bebê começou a chorar. Pedi para minha esposa tentar acalmá-lo e o único jeito foi dar o leite materno. Aquilo deu um salto do telhado para o chão novamente, GRP, tão grande que eu e minha esposa ficamos boquiabertos. Como aquilo era gigantesco. Coloquei as balas na arma e subi no banquinho. Minha esposa, que estava amamentando o bebê, me pedia para que eu tomasse cuidado. Então eu disse a ela: "Eu vou atirar e vai fazer um baita barulhão. Proteja o bebê." Quando eu subi no banco, GRP, aquilo colocou a cabeça no vitrô e minha esposa começou a gritar. E eu atirei na fera e acertei um tiro certeiro no desgraçado. Aquilo deu um uivo que quase nos deixou surdos e saiu correndo pelo matagal afora. Meu filho chorava aos gritos, assustado. Minha esposa chorando também, muito apavorada, e eu quase que borrei minhas calças. Eu dizia para minha esposa: "Acertei o desgraçado, Débora. Eu acertei. Tomara que ele morra." Minha esposa me disse: "Como você sabe que esse bicho era um lobisomem, Getúlio?" Eu prontamente respondi a minha esposa. Disse a ela que eu tinha escutado na cidade, no dia que fui comprar mantimentos, que vários sitiantes estavam sendo atacados por um lobisomem. E os donos desse sítio deram as mesmas características do bicho que vi hoje aqui. Todos disseram que era um lobisomem que ia atacar os seus respectivos sítios. Um ser amaldiçoado que tinha na face uma mutação, metade gente e metade cão. Minha esposa aflita me disse: "E agora, Getúlio? E se esse bicho voltar, o que vamos fazer?" Eu respirei fundo, GRP, e falei para minha esposa: "A única coisa que podemos fazer aqui nesse cafundé do Judas, mulher, é meter bala no desgraçado." O resto da madrugada parecia uma eternidade. O dia não amanhecia nunca. Quem disse que dormimos aquela noite? Cada barulho que ouvíamos era uma acelerada no coração. Quando o dia amanheceu, eu fui até a casa do seu Olímpio, mas ele não estava lá, GRP. Eu queria contar para o seu Olímpio o fato ocorrido conosco na noite passada, mas não consegui achá-lo. Os dias se passaram e nada do seu Olímpio aparecer. Uma semana depois, o dono do sítio apareceu por lá e veio até a minha casa falar comigo, dizendo que o seu Olímpio tinha sido encontrado morto, com um tiro na cabeça, completamente nu no meio do mato a quilômetros do sítio. Me disse que um sitiante achou o corpo dele e, como conhecia o seu Olímpio de vista, avisou o dono do sítio sobre sua morte.
Então o dono do sítio, que se chamava seu Alves, veio falar comigo, perguntando se eu não poderia cuidar dos animais dele até ele arrumar outro caseiro. Ele me pagaria uma boa quantia em dinheiro pelo meu favor prestado. E claro que eu aceitei, mas confesso que empadeci com a notícia. Na hora, eu entendi que o seu Olímpio era o lobisomem que atacara a minha casa aquela noite. Quando eu acompanhei o seu Alves até o sítio dele e entramos na casa, seu Alves me deu a chave, levou uns pertences do seu Olímpio e me mostrou onde estavam as rações para tratar os animais. Eu levei outro baque, minha amiga JP, pois tinha mais de uma arma ali no quarto de rações. Perguntei ao seu Alves se aquelas armas eram dele e ele disse que sim. Disse que ele tinha deixado as armas lá, caso o seu Olímpio precisasse usá-las. Ouvindo as palavras do seu Alves, eu pensei comigo. Se o seu Olímpio tinha arma, por que ele perguntou se eu tinha arma de fogo para emprestar para ele? Pensei com meus botões de RP, mas não disse nada ao Sr. Alves. Depois que seu Alves me mostrou toda a casa, ele foi embora. Eu tratei os animais do sítio dele, que estavam famintos. Depois fui para minha casa. Chegando lá, contei tudo à minha esposa Débora, que na hora me disse: esse velho desgraçado era o lobisomem que nos atacou. Eu falei para você que ouvi ele falando que queria comer o nosso filho. E minha esposa desatou a chorar. Eu pedi para que Débora se acalmasse, afinal o seu Olímpio estava morto e o pior já tinha passado. Depois que minha esposa se acalmou, ela me disse: será que o seu Olímpio tem família? E se ele tiver família e eles vierem atrás dele? Ou pior, se a família inteira dele for de lobisomens? Eu disse à minha esposa, GRP, vira essa boca pra lá, mulher. Afinal, GRP, seu Alves, dono do sítio, tinha achado alguns pertences de seu Olímpio no quarto, mas ele não conseguiu achar nenhum documento, tanto que devido a isso, o seu Olímpio foi enterrado como indigente. Quando eu disse isso à minha esposa, ela respirou fundo, um pouco mais aliviada. Me disse que queria morar na cidade, me relembrando que sua mãe já tinha oferecido a casa dela inúmeras vezes para que pudéssemos ficar próximos dela, e a gente nunca tinha aceitado. Eu prometi à minha esposa que pensaria no assunto, JP. Em um ano após o fato ocorrido, vendi meu sítio para o Sr. Alves. Foi eu falar para ele que eu estava colocando o sítio à venda, para ele demonstrar interesse na nossa propriedade. Vendi o sítio para ele por um preço justo e não me arrependo. A princípio moramos na casa de minha sogra e depois eu construí a nossa própria casa. Graças a Deus vivemos bem e felizes e nunca mais vimos um lobisomem novamente. Eu queria muito que o seu Olímpio fosse o único lobisomem da face da terra. Mas anos depois, ao conhecer o seu canal, eu percebi que o que mais tem por aí é lobisomem, não só no Brasil como no mundo afora. Sempre gostei da vida no campo, mas depois dessa experiência surreal, não quero nem saber de vida no campo. Às vezes me pego a pensar no fato de ter muitos lobisomens ruins, mais ruins do que bons. Deve ser porque o mundo está lotado de um número avantajado de gente ruim, né? E para ajudar, alguns carapálidas, pestes ruins, ainda tem uma maldição. Aí danou-se, né, GRP? É juntar a fome com a vontade de comer? Fica a me perguntar como aquele desgraçado dissimulado do Sr. Olímpio teve a coragem de tentar comer meu bebê, de apenas 2 meses de idade. Dias depois do fato ocorrido, quando fomos visitar minha sogra em um certo final de semana e contamos a ela o que nos aconteceu, minha sogra disse que seu Olímpio queria muito comer nosso filho, pois ele ainda não era batizado. Então batizamos nosso filho o mais rápido possível, para que assim ele pudesse estar protegido por Deus. Eu tenho muito a agradecer a Deus, JP. Escapamos ilesos de um perigo iminente. Já pensou se eu tivesse emprestado a arma do meu falecido sogro para o seu Olímpio? Bom, provavelmente eu não estaria aqui para contar o meu relato. Sinceramente, não gosto nem de pensar.
porque está na cara que o seu Olímpio só queria saber se eu tinha arma de fogo em casa para me desarmar e ficar muito mais fácil o seu ataque iminente e cruel. Bom, minha youtuber preferida, esse foi meu relato verídico, o dia que consegui cancelar o CPF da fera. Agradeço a você por narrar o meu relato e por me dar total atenção. Abraços do seu inscrito e admirador, Getúlio Nunes. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Getúlio Nunes, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, meu amigo querido, treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.